Olá, ouvintes! Bem-vindos ao nosso canal Vida Boa. Hoje vamos mergulhar em um resumo do livro Homo Deus de Yuval Noah Harari. Nesta obra desafiadora, o autor explora o futuro da humanidade, questionando o que nos espera quando alcançarmos o controle sobre a fome, a peste e a guerra. Preparem-se para uma viagem instigante através dos capítulos deste livro, que desafia nossa compreensão do ser humano e do mundo. Deixe seu like, escreva um comentário, divulgue e se inscreva para receber nossos conteúdos. Harari nos apresenta o cenário atual. Pela primeira vez na história, a humanidade está focada em objetivos como a imortalidade, a felicidade e a divindade, tendo controlado, em grande medida, a fome, a peste e a guerra. Ele demonstra como a pobreza ainda causa problemas de saúde e insegurança alimentar, mas o foco agora está mudando para projetos mais ambiciosos. O autor destaca que as pessoas não estão mais morrendo de fome como antes, mesmo em situações de insegurança alimentar. O capítulo inicia a reflexão sobre a nova agenda da humanidade, focada em ir além da sobrevivência básica. Neste capítulo, Harari explora o humanismo, a crença de que os humanos são a fonte de todo o significado e autoridade. Ele examina como essa ideologia moldou nossas sociedades, levando-nos a valorizar a experiência individual e os sentimentos. O autor demonstra como o humanismo se tornou uma espécie de religião, com seus próprios dogmas e valores. Vemos como a ciência é usada não para questionar esses valores, mas para implementá-los. O autor aborda o debate sobre o livre-arbítrio e se nossas ações são realmente nossas ou determinadas por processos bioquímicos. Ele também introduz a ideia de que não somos indivíduos, mas divíduos, com diferentes eus internos competindo. Harari investiga a natureza da consciência, argumentando que ela pode não ser tão singular como pensamos. Ele discute como o cérebro é dividido em hemisférios com diferentes funções. A discussão sobre o eu se aprofunda, expondo a dualidade entre o eu da experiência e o eu da narrativa. O eu da narrativa, que cria as histórias de nossas vidas, muitas vezes ignora ou distorce nossas experiências. É apresentado o conceito da regra do pico-fim, mostrando que a memória de uma experiência é mais influenciada pelos momentos mais intensos e finais. O autor mostra que o eu é uma construção, uma história que contamos a nós mesmos, assim como nações e deuses. Este capítulo analisa o poder das histórias, ou narrativas, como ferramentas para a cooperação humana. Harari explica como as histórias que compartilhamos nos permitem trabalhar juntos em larga escala, construindo sociedades e culturas. Ele usa exemplos de como os significados mudam ao longo do tempo, usando como exemplo a história da família de John, e como essas histórias se tornam mais importantes do que a realidade. O autor demonstra como a realidade se curva diante dos relatos escritos, usando o exemplo do cônsul Aristides de Souza Mendes. Também é abordada a criação de uma grama perfeita, a partir da ideia de um gramado ideal. Neste capítulo, o autor examina a aliança entre ciência e humanismo, que definiu a modernidade. A ciência busca poder, enquanto o humanismo busca significado. O contrato da modernidade é um acordo em que os humanos abrem mão de significado em troca de poder. É discutida a dificuldade de se manter esse contrato e como, na prática, os terapeutas modernos substituíram os sacerdotes medievais, porém, sem um livro sagrado para definir o bem e o mal. É apresentado um exemplo da parada gay como um argumento moderno usado para influenciar a opinião pública. A forma como sentimentos são retratados em programas de TV também é analisada. Aqui, o livro começa a discutir como a tecnologia está mudando a maneira como vivemos e pensamos.
são abordadas as implicações da inteligência artificial, do aprendizado de máquina e da biotecnologia. É discutido como a tecnologia está se tornando capaz de substituir humanos em muitas tarefas. O autor destaca como algoritmos, como o Watson da IBM, já são capazes de diagnosticar doenças melhor do que muitos médicos. É apresentado um experimento com a composição de música por computadores, mostrando que máquinas podem ser mais criativas do que pensamos. O capítulo também explora a evolução dos dispositivos de monitoramento de saúde e como eles estão nos tornando mais conectados aos algoritmos. É demonstrado como o Google pode prever epidemias e como as companhias de biotecnologia estão preocupadas com a privacidade dos dados genéticos. Harari questiona o papel da experiência humana em um mundo cada vez mais automatizado. Ele discute como os humanos podem se tornar redundantes em um futuro onde algoritmos podem tomar decisões melhores do que nós. O autor demonstra que, em um mundo onde a informação é central, as experiências podem perder valor se não forem compartilhadas. É abordado o conceito de dataísmo, uma nova religião que acredita no valor absoluto do fluxo de informações. O autor exemplifica como as pessoas, hoje em dia, preferem registrar uma experiência do que vivê-la. O autor propõe que o dataísmo se tornou uma questão de sobrevivência, onde o valor está em transformar experiências em dados. Este capítulo adverte sobre a possibilidade de uma divisão biológica da humanidade. O autor questiona se os avanços da biotecnologia poderão criar uma nova classe de super-humanos, enquanto outros ficarão para trás. É abordado o conceito de como é ser um morcego, demonstrando que é impossível para um ser humano entender completamente a experiência de outro ser vivo. O autor explica a hipótese de que o declínio de nossas habilidades de prestar atenção, sonhar ou sentir cheiros tornaria nossas vidas mais pobres e cinzentas. Aqui, o livro discute como o humanismo pode ser superado pelo dataísmo. Harari argumenta que a crença na voz interior, central ao humanismo, está perdendo sua força, à medida que a tecnologia nos permite manipular nossos sentimentos e emoções. O autor demonstra que o dataísmo não é anti-humanista, apenas não acha as experiências humanas intrinsecamente valiosas. Nesse capítulo, o autor detalha a ascensão do dataísmo, com seus próprios mandamentos e rituais. É apresentado o primeiro mártir do dataísmo, Aaron Swartz. O dataísmo acredita que a liberdade de informação é o bem maior de todos. O autor demonstra que os algoritmos descobrirão o significado do fluxo de dados e dirão o que fazer. São dadas dicas de como obter o autoconhecimento no século XXI, como mapear o DNA e utilizar dispositivos biométricos. Homo Deus é uma obra provocativa que nos faz questionar nossos valores e o futuro da humanidade. Ao longo do livro, somos levados a refletir sobre o que significa ser humano em um mundo cada vez mais dominado pela tecnologia e pelos dados. Espero que tenham gostado desse resumo e que ele os inspire a ler e aprofundar suas próprias reflexões sobre este livro incrível. Até a próxima!